muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tantas que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. O motivo da celebração do Domingo de Ramos é que, num dia como este, Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, e foi saudado pela multidão que estendia suas vestes e colocava ramos de árvores para que ele passasse. Ao comemorarmos esta data, estamos dizendo que Jesus é o Rei e reafirmamos nossa condição de súditos do seu reino. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém era apenas o primeiro capítulo de um drama que desenrolaria durante aquela semana. Jesus seria traído, julgado e condenado. Seria crucificado e sepultado. Mas o último capítulo haveria de surpreender. Ele ressuscitaria dentre os mortos ao terceiro dia da sua morte. O Domingo de Ramos não pode ser considerado a parte do Domingo da Ressurreição. A entrada triunfal em Jerusalém não pode ser considerada a parte da saída triunfal do túmulo. O que está em evidência, portanto, na celebração da Semana Santa, aberta com a celebração do Domingo de Ramos, é a salvação garantida pelo sacrifício de Cristo. Ao celebrarmos o Domingo de Ramos, declaramos que Jesus é o nosso Rei, extravasamos nossa alegria pela certeza de que em Cristo somos visitados pelo Senhor. Reafirmamos a nossa fé no fato de que Jesus veio a este mundo com um propósito predeterminado por Deus e cumpriu sua missão, entregando-se como sacrifício para justificar todo aquele que nele crê. Portanto, podemos declarar alto e bom som: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Texto do reverendo Eziel, da IPB de Iguaçu. Eu convido a você a se colocar de pé, e nós vamos repetir em alto e bem som este versículo, que está ali projetado. Vamos lá? Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Amém. Adoremos ao Senhor.
toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados exclusivamente ao Senhor, Deus de nossas vidas, aquele que entregou-se na cruz como sacrifício vivo e perfeito, para nos livrar, Senhor, dos aguilhões que nos aprisionavam ao pecado, Senhor. Louvado, engrandecido seja o teu nome, porque hoje somos povo do Senhor, e toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Ó Pai amado, toma este culto em tuas santas mãos. Cada um, Senhor Deus, que adentrou este lugar, e com os corações voltados exclusivamente para ti, podes dedicar, Senhor Deus, este momento a exaltar, bendizer e glorificar o teu santo, excelso e glorioso nome. É no teu nome, ó Deus, que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. A igreja organização. Amém. Eu lembro que quando, assim mais ou menos no ano de 1994, por aí, nós tivemos um pastor em nossa igreja e ele colocou uma cruz na parede do altar. E aquilo dali deu um grande burburinho na igreja. Eu não sei há quanto tempo a igreja usa a cruz aqui, mas tem um fato histórico que as igrejas evangélicas não usavam cruz. E porque na época do Império as igrejas evangélicas não podiam ter nada que as igrejas católicas usavam. E durante muito tempo associou a cruz a outra igreja. Então as igrejas evangélicas não podiam usar, sendo que a cruz é um dos grandes símbolos para nós cristãos. Por que eu estou falando isso? Porque talvez a gente também estranhe alguns que são novos em nosso meio, né? Domingo de Ramos não é coisa da outra igreja, não. Está na palavra. Nós lemos o texto bíblico, né? É um dia importante para nós cristãos. Jesus entrou glorioso em Jerusalém, e um dia juntamente com ele também entraremos na Jerusalém celestial, louvando e o adorando por toda a eternidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero trazer alguns avisos, não vou falar dos avisos corriqueiros da semana, pois todos sabem. Os irmãos sabem, né, que nosso irmão Douglas partiu no dia de ontem, e em função disso, né, o jantar de casais foi cancelado. Então, logo em breve, os irmãos ficarão sabendo de uma nova data do jantar de casais. E no dia 7 a 9 do 11, nós teremos um encontro de casais no Hotel Lefel, em São Bento do Sul. O valor é 8 vezes de R$250. Certo, Felipe? Então aqui eu gostaria de ganhar um tempinho a mais nesse aviso, não perder, né? É importante que os irmãos coloquem ou deem o seu nome ao nosso irmão presbítero Felipe, ou qualquer um membro da coordenadoria de casais, na certeza que vão. Porque a igreja está assumindo um compromisso com o hotel. Para não acontecer, vou colocar o nome ali e depois eu vejo como vou pagar. Não funciona, né, irmãos? A igreja está assumindo um compromisso com o hotel, por certo, os irmãos ali têm uma data para confirmar. Então é importante que, a partir do momento que você der o seu nome, você assuma o compromisso que realmente vá participar, porque os irmãos da coordenadoria vão estar contando com isso. Então, assim, não se sinta pressionado, né? É o desejo que todos os casais da igreja participem, mas o importante é que você tenha consciência e saiba se realmente pode estar participando. E assim, dê o seu nome ao nosso irmão Felipe, né? Ele também não vai deixar para dar o nome lá no mês de outubro, né, Felipe? Que aí não vai adiantar. Mas se programe, né, para estar participando deste momento tão abençoado na vida da nossa igreja. Amém? Vamos ler um texto da palavra de Deus
Antes de nós lermos, estava esquecendo. Fala, Felipe. Eu, o Ronaldo, ele é, o Anailson e a Lucimária. Presbítero Felipe, presbítero Ronaldo, nossa irmã Eliette, o Anailson e a Luzimar. São os representantes da coordenadoria de casais. Os irmãos podem procurar qualquer um deles. Antes de nós lermos, nós vamos fazer algumas orações especiais, né? Orar pela família do Douglas, nossa irmã Maria Cecília, né? O Douglas partiu. Seus filhos, né? Que estão passando um momento de luto. Vamos estar intercedendo a Deus para que o Senhor conforte os corações. Vamos estar orando também pela nossa irmã Darcy, que está internada para tratar de uma infecção. O Nelson falou que ela estará passando 10 dias internada. Vamos estar orando para que esse processo conclua com êxito e ela possa sair dali curada. Além dessas orações, queria convidar nossa irmã Marli aqui à frente. Nossa irmã Marli vai viajar e ela vai ficar 2 meses fora. Eu falei com ela assim, quem deixou, né? Então vamos chamar ela aqui à frente. Eu vou pedir à pastora que estivesse orando pela viagem, pelo passeio que a nossa irmã vai estar fazendo. E também, vem aqui, dona Marli, não foge. Também intercedendo a Deus pela vida da dona Cecília, dos seus filhos, da nossa irmã Darcy. Vamos nos colocar em pé, vamos estar juntos, né, orando pelos nossos irmãos. Cremos que o Senhor é o Deus de todo consolo, que o Senhor é o Deus poderoso que cura aqueles que estão enfermos e também aquele que nos acompanha quando nós estamos andando por aí, né, dona Maria? Falei também a mesma coisa para ela. Ninguém deixou, mas ela disse que vai ver a filha, né? Vai passar um pouquinho de tempo perto da irmã da Lili, né? Da Luzimar. E aproveitar um tempo em família também. Isso é importante para nós. Vamos agradecer a Deus e orar pela vida dos nossos irmãos. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por esse momento, ó Pai, que estamos na tua presença, na tua casa, para juntos cultuarmos a ti, que é Senhor, sobre as nossas vidas. Queremos em especial, ó Pai, orar nesse instante pela vida da Maria Cecília, Senhor, que tu, como Deus consolador, possa estar trazendo o refrigério para a sua alma, o consolo para o seu coração, nesse tempo de luto, nesse tempo de separação, qual ela vem sofrendo, ó Deus. Juntamente com ela, oramos pela vida do Gesiel, pela vida do Samuel, que a tua mão seja sobre cada um deles, para que eles possam sentir o teu cuidado, o teu amor, o teu afago, ó Deus, e também a paz que excede a todo entendimento humano. Oramos pela vida da nossa irmã Darcy, ó Deus. Ela que está enfrentando esse período de hospitalização, onde a sua saúde foi atingida por essa bactéria. Nós oramos e cremos em nome de Jesus, que tu és poderoso para restaurar a saúde da tua filha e que assim ela logo possa estar conosco novamente na comunidade, cultuando e louvando o teu santo nome, juntamente ser com a família dela, ó Pai, que está acompanhando ela nesse período e que tu possas estar fortalecendo, dando saúde e graça para que eles enfrentem essa situação juntamente com a tua serva. Colocamos também agora em especial a vida da tua serva Marli, que estará indo viajar, Deus. Pedimos que tu possas ser a companhia dela, por onde quer que ela ande, que tu possas acompanhá-la, ó Pai, em segurança, e trazê-la de volta, Senhor, ao nosso meio, assim que ela for passar por esse período que for possível, ó Deus. Oramos pela sua família que estará acolhendo, que seja um tempo de alegria, que seja um tempo de satisfação, que seja um tempo onde eles possam fortalecer os laços e assim, Senhor, aproveitar cada momento na tua presença, ó Deus. Oramos agradecidos pela vida
Os irmãos se mantêm em pé, que vão ler o texto bíblico que vai ser projetado. Vamos ler todos juntos em uma só voz. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Essa canção, como nós devemos cantar, como o Júlio diz, é uma canção de guerra. Então, vai cantar ela com força, né? Sem desânimo, solte sua voz e, como ela começa dizendo, exaltar-te-ei. Use o seu fôlego. Use a sua voz neste momento para exaltar e bendizer o nome do Senhor. E quando nós estamos cantando, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pago de adoração a Deus, seja trazendo assim até o resto nosso. O Cleiton, eu vou pedir licença, eu queria fazer um treinamento com a igreja. Vocês lembram da história do povo de Israel que tinha que dar 7 voltas ao redor da muralha e as muralhas iam cair? Antes das muralhas caírem, o que eles tinham que fazer? Quem lembra? Gritar. Fazer muito barulho. Em outros combates, ali no livro de Reis, fala que eles iam com instrumentos e em determinado momento eles faziam muito barulho. E o outro exército se assustava e corria. E aí, né, tem uma parte dessa canção que ela vai ser Rei, Jesus e Senhor, lá no fim. Rei. Mas é assim o rei? Imagina assim, ó. Rei. As muralhas nunca iam cair. Então eu queria fazer um desafio, igreja. A igreja não está tão cheia, mas o número de pessoas não importa. O que importa é o quanto você vai querer exaltar o nome de Deus nesse momento e sem fazer, sabe, quando às vezes a gente faz meia, sabe, não com toda a força, não, vamos fazer com toda a força. Então nós vamos fazer uma vez agora, vamos treinar, porque lá na frente não vai dar mais para treinar, a gente vai estar cantando, se ficar meia boca não vai dar certo. Então eu vou fazer aqui, ó, pegar até o tom. Vocês viram como que eu fiz? Vocês vão fazer igual, tá? E depois nós vamos fazer Jesus e Senhor, da mesma forma. E depois na música, novamente. Lá, 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 lá. Hey! Lá, 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 lá. Senhor! Lá, 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 lá. Senhor! Lá, 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 lá. Somebody
Deus responsável, tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores bons. Tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, com meu cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos criadas, pela fé e mal e todo ser, livre de toda
Santo,
deuses, teu nome é sobre Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. E os anjos santo, tua criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O povo canta, santo, Senhor Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Nós exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome, ó Deus, porque toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti. O teu nome, Senhor Deus, é o mais alto, pois o nome, Senhor Deus, é o mais santo, pois o nome, Senhor Deus, é o mais belo, e não há outro, Senhor, nome acima de ti, Senhor. Santo, 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 Senhor, seja dado, Senhor. Ó Deus amado, nós exaltamos o teu glorioso nome, Senhor. Porque assim como os discípulos declararam, nós declaramos que só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. E não há outro, Senhor, não há outro nome, ó Deus, a qual nós podemos encontrar a salvação eterna, Pai, para nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque assim como tu entrastes jubiloso em Jerusalém, tu entrastes um dia, Senhor, em nosso coração, nos livrando, Senhor, dos impérios das trevas e nos levando para o reino da maravilha. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Ó Deus amado, neste momento em qual nós nos preparamos para ouvir a tua palavra, que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos à tua voz neste lugar. E que com alegria, ó Deus, possamos receber, ó Deus, a tua palavra. Guardá-la, Senhor, em nossos corações. E vivê-la, Senhor, dia após dia, até aquele glorioso dia que o Senhor há de nos buscar, para habitarmos contigo eternamente na Jerusalém celestial. É no teu santo nome, Deus, que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja organiza. Queridos, nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma noite de louvor e adoração ao Rei da Glória,
aquele que adentrou a Jerusalém para ser aclamado como rei, mas que também logo ou dias depois seria morto e crucificado na cruz do Calvário, para que nós fôssemos então redimidos. Nós estamos celebrando o tempo da Quaresma, hoje especificamente o domingo de Ramos, mas também são dias que antecedem a Páscoa do Senhor, e nós estamos meditando a respeito de Jesus, a nossa verdadeira Páscoa. Quem é Jesus para você? O que ele é ou significa na tua vida? E como você tem recebido a vida de Cristo e o seu sacrifício lá na cruz do Calvário no decorrer dos teus dias? Nós estaremos meditando sobre um texto bem conhecido de todos nós, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, e nós faremos a leitura do primeiro versículo até o verso de número 35. E enquanto nós estivermos lendo esses versículos, eu vou pedir que dois presbíteros, pedir que o presbítero Mário e o presbítero Cleiton nos auxiliem na distribuição dos pães que estão sobre a mesa. E enquanto os irmãos estarão distribuindo os pães que estão sobre a mesa, eu peço que os irmãos meditem na palavra, na leitura da palavra, e também segurem o pão até o final deste texto, e assim estaremos dando as orientações finais a respeito. Diz a palavra assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a festa da Páscoa dos judeus estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é o que para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão,
e tendo o Senhor dado graças, pois quando viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, te engrandecemos por esse momento quando nos assentamos em torno da tua palavra, para ouvirmos a voz do teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Pedimos-te sobre nós a tua graça, ó Deus, e que a tua mensagem possa adentrar aos nossos corações de maneira que o desejo de cada um aqui seja buscar e ansiar pela tua presença, pelo pão que desceu do céu e que dá a vida a todo homem. Manifesta sobre nós o teu querer e a tua vontade, para que em tudo, Senhor, nós compreendamos o verdadeiro sentido da Páscoa em Cristo Jesus. Nós oramos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que reina e reinará eternamente. Amém. Queridos, uma noite de celebração, de adoração e de exaltação. Não tem como nós não falarmos a respeito da Páscoa se não compreendermos também que Jesus é o pão da vida. O pão que foi enviado por Deus para trazer o verdadeiro sustento a todo o ser humano, a todas as pessoas. Nós, baseados no texto de João, capítulo 6, verso 35, principalmente, quando Jesus declara: eu sou o pão que dá a vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ao olharmos para as palavras de Jesus na narrativa joanina da multiplicação dos pães, já que essa narrativa também se encontra nos demais evangelhos, nós podemos perceber, conforme o texto sagrado nos afirma, que essa multiplicação dos pães aconteceu durante a Páscoa ou a celebração da Páscoa judaica. Os 4 primeiros versículos desse texto vão nos apresentar uma síntese do contexto celebrativo da Páscoa, ou seja, vão nos apresentar em contrapartida ou uma comparação entre a saída do povo de Israel do Egito, como também a travessia do mar, quando Jesus anda por sobre as águas, e consequentemente nós vamos ver aqui a chegada no Sinai, ou do outro lado das margens do rio onde Jesus chegou, e a subida da montanha, em paralelo
ao momento em que Moisés sobe ao monte, para que Deus assim pudesse falar com ele. E não podemos falar a respeito da Páscoa se nós também não pensarmos lá quando Deus libertou o povo das mãos de Faraó do Egito. Quando nós olhamos para aquela primeira situação e percebemos a libertação dos hebreus da terra do Egito, e ali essa libertação, ela acontece exatamente quando Deus contempla a situação da miséria em que o povo estava vivendo. O povo estava abatido, o povo estava oprimido, sendo perseguido pelos poderosos. Aquelas pessoas estavam ali clamando por uma libertação, por um novo momento em suas vidas. E quando nós olhamos o texto do Evangelho de João, que acabamos de ler, nós vamos perceber que a situação que se encontrava, aquela multidão que se depara com Jesus naquele momento, não era diferente. Aquelas pessoas também estavam vivendo na miséria. Aquelas pessoas estavam ali diante desse contexto de Páscoa, sem poder subir a Jerusalém para celebrar uma festa tão comum para os cristãos, porque também não tinham dinheiro. Mas Jesus, ele não vai até Jerusalém. A própria palavra de Deus diz que ele atravessa o mar da Galileia e uma multidão numerosa o seguia, pois ele fazia muitos sinais e ele curava muitos daqueles que estavam enfermos. Então Jesus sobe ao monte e assenta-se com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, mas Jesus também não estava em Jerusalém. O contexto vai nos mostrar esse contexto de Páscoa, Páscoa judaica, e um dos elementos da Páscoa é o elemento que nós distribuímos para os irmãos nesta noite. Talvez alguns estranharam a espessura, ou quem sabe, ao pegar ou tocar no pão, estranharam a sua textura, porque não é um pão o qual nós estamos acostumados a comer. É um pão sem fermento. É o pão da Páscoa do Egito. Pão asmo ou ázimo, como se costumava falar naquela época. E esse pão, queridos, que vocês têm em suas mãos, é o pão da pressa. Esse pão que vocês têm em suas mãos é o pão da obediência, é o pão da pureza. O pão o qual Deus ordenou que os israelitas fizessem, para que na pressa eles pudessem então acompanhar o povo que seria liberto daquela escravidão. E diante disso nós percebemos que essa comida era comida, na verdade, para a libertação. Mas quando nós nos voltamos ao Evangelho de João, no capítulo 6, nós percebemos que após a multiplicação dos pães, Jesus, ele diz algo que surpreende aquela multidão de ouvintes, aquelas pessoas que estavam prestando atenção no seu discurso. Jesus diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E ele está ali diante da multidão dizendo e afirmando ser ele o pão que dá o verdadeiro sustento, não só para o corpo, mas também o sustento para a alma. Se na Páscoa antiga ou na Páscoa do Egito o pão apontava para a libertação do povo de Israel das mãos dos seus opressores, agora Jesus na multiplicação aponta para algo que é muito maior. Ele aponta para a libertação do pecado, para a libertação da morte e para a libertação da condenação eterna. Jesus,
Ele olha para a multidão e afirma ser o alimento eterno para a vida do ser humano. Queridos, o contexto do capítulo 6, dos versos 1 ao verso 35, nos mostra que depois que Jesus alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, uma improbabilidade para a concepção humana, mas Jesus ali realiza esse grande milagre para provar àquela multidão que ele era o Filho de Deus. O povo ficou maravilhado. O povo ficou extasiado com aquilo que eles viram com os próprios olhos. E eles buscaram a Jesus. Atravessaram o mar e foram atrás de Jesus. Mas não foram até Jesus por causa da fé. Na verdade, o texto vai afirmar que foram atrás de Jesus por causa da comida que ele poderia lhes oferecer. E aquela grande multidão é confrontada por Jesus. E aquela grande multidão ouve nas palavras de Jesus aquilo que está no verso 27, quando ele diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Trabalhai não por aquilo que é perecível neste mundo, mas exercitai-vos para viver uma vida em obediência, na busca constante e incessante na presença de Deus, porque isso subsiste para a vida eterna. Mas aquele povo não diferente do povo israelita, que constantemente murmurava e reclamava dos feitos de Deus na caminhada e no proceder de Deus em relação àquilo que Deus lhes dava. Também aqui nós encontramos essa multidão agora de judeus mistos com os gentios, porque estamos na Galiléia, e o contexto da Galiléia era justamente de miscigenação, pessoas vindo da Judéia, mas também gentias que iam até a Galiléia para que eles pudessem ter uma condição de vida melhor, já que essa cidade lhes proporcionava isso. E Jesus ali, diante daquela multidão, ouve as suas palavras e eles pedem um sinal, como o maná no deserto. Eles lembraram daquilo que Deus havia feito lá no deserto. Lembraram que havia descido pão do céu para lhes alimentar no tempo da sua peregrinação. E a resposta de Jesus então é: o verdadeiro pão do céu é o que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Jesus, ele está afirmando que tanto o maná que pereceu no deserto, como os pães que por ele foram multiplicados ali naquele lugar, poderiam sim perecer, mas ele é o verdadeiro pão do céu. E ele declara: eu sou o pão da vida, o pão que dá sustento verdadeiro para a alma. Jesus, ele vai se declarar diante daquela multidão como o único alimento capaz de satisfazer a fome mais profunda do coração humano. Jesus, ele está dizendo que aquele que vem a ele nunca mais terá fome. A pergunta que eu faço é: do que você tem fome? Aonde você tem baseado a sua vida, a sua fé? Quando nós observamos o texto, nós vamos ver claramente que o único alimento capaz de satisfazer a fome mais profunda de todo e qualquer ser humano é a própria pessoa de Jesus Cristo.
Se nós formos observar o mundo, ele vai nos oferecer nesta forma que o texto nos contempla, muitos pães. O mundo vai nos oferecer muitas coisas que não são capazes de satisfazer a nossa alma, não são capazes de trazer satisfação ao nosso coração, não são capazes de nos dar a paz verdadeira, a alegria plena, não são capazes de nos tornar pessoas espiritualmente saudáveis. Talvez o mundo possa nos oferecer muito sucesso, o mundo possa nos oferecer muitos prazeres ou muitas posses. Quem sabe consigamos conquistar muitas coisas enquanto estamos vivendo aqui neste mundo. Mas a palavra de Deus nos afirma que tudo é pão que logo se estraga. Tudo é pão que logo perece. Tudo é pão que logo passa. Quando nós observamos o texto, nós vamos perceber que aquela multidão estava faminta, buscando o que era de material para satisfazer o seu corpo. Mas Jesus, ele vai dizer àquelas pessoas: trabalhai não por aquilo que perece, mas por aquilo que subsiste para a vida eterna. E dentro desse contexto, nós vamos perceber que as coisas deste mundo, as coisas que nós buscamos e ansiamos na tentativa de trazer para nós mesmos uma certa felicidade, continuam nos deixando com fome, com alma vazia e alma inquieta. Porque nada e nem ninguém neste mundo é capaz de preencher o vazio existente no coração do homem. Talvez você possa buscar em muitos lugares coisas que lhes tragam felicidade, mas nada, a não ser Cristo Jesus, pode trazer verdadeira felicidade ao homem. Queridos, Jesus, se nós observarmos o texto, vai afirmar aquela multidão que ele não é aquele que apenas dá o pão. Foi sim capaz de alimentar uma multidão de 5.000 homens, e certamente existiam muito mais pessoas ali naquele lugar, mas ele não é apenas aquele que dá pão, ele é o próprio pão da vida. Ele é o pão que não perece. Ele é aquele que afirma: quem vem a mim jamais terá fome, porque ele sacia a alma, porque Jesus dá verdadeiro sentido à vida. Ele é quem renova as nossas forças e cura o vazio do nosso coração. Quem vem a mim jamais terá fome. Nesse contexto, somos sim lembrados da libertação do povo hebreu do Egito. E na Páscoa do Êxodo, Deus alimentou o povo no deserto com o maná que desceu do céu. Algo semelhante ao que vocês receberam. Algo semelhante àquilo que está nas suas mãos. Pão feito de farinha e água, sem fermento, para que ali eles não perdessem tempo, para que a massa pudesse levedar. Mas era algo urgente. Eles precisavam sair em obediência para ser libertos do poder opressor de Faraó. Mas quando nós observamos aqui o texto sagrado, nós percebemos que na nova Páscoa, Deus ele vai nos dar o próprio Filho como alimento da vida eterna. Deus ele vai enviar a Jesus Cristo, e a palavra vai afirmar que a primeira libertação foi a libertação do Egito, mas também vai nos afirmar que a libertação em Cristo é a libertação do pecado, é a libertação da morte e a libertação da condenação.
E aí é onde nós podemos afirmar: onde está a tua vitória, ó morte? Porque em Cristo Jesus nós temos a vida eterna e a vida abundante. O pão sem fermento era alimento para o caminho da terra prometida. Mas o pão vivo do céu, o Cristo ressurreto, é o nosso sustento rumo à eternidade, a Canaã celestial, a terra que mana leite e mel e que nos aguarda, porque Cristo assim nos diz. E um dia nós haveremos de experimentar da plena presença do nosso Deus e ali viver eternamente com alegria em nossos corações por tudo aquilo que Cristo fez por nós. Meus queridos irmãos, nós precisamos refletir a respeito disso para a nossa vida nos dias de hoje. Nós precisamos entender que Cristo não é alimento para nós buscarmos apenas quando nós achamos que temos uma determinada necessidade. Mas Cristo deve ser o nosso alimento diário, através de uma íntima comunhão com Deus, através do nosso interesse pessoal pelas Sagradas Escrituras, através de uma vida de comunhão em oração. Precisamos buscar ao Senhor constantemente e não podemos viver de migrações espirituais ocasionais, porque existem muitas pessoas que migram de um lado para o outro, buscando um alimento que satisfaz o seu ego, a sua vontade e o seu querer. Mas a palavra diz que Jesus é o alimento que desceu do céu. E essas migrações espirituais ocasionais, elas se referem justamente ao fato de que muitas pessoas, muitas vezes, buscam ou se aproximam de Deus apenas em momentos de crises. Quando a doença bate à porta, quando já não existe mais um poder aquisitivo que possa suprir os seus desejos materiais, ou quando estão enfrentando alguma crise que não conseguem se livrar, aí se lembram de Deus. Ou ainda, queridos, buscam Jesus quando precisam de algo, ou ainda vivem na presença do Senhor de uma maneira muito irregular. Ora aparece, ora desaparece. Ora estamos íntimos de Jesus, ora já não estamos mais e não sentimos a sua presença. Quando nós observamos isso, percebemos que existem ainda pessoas como estas, no meio da multidão, pessoas interessadas apenas naquilo que Jesus poderia lhes oferecer, apenas naquilo que Jesus poderia lhes dar, mas que na verdade não estavam interessadas em viver em obediência à sua palavra, em entregar as suas vidas de maneira que vivessem para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. Pessoas que têm picos de fé, mas não têm constância no relacionamento com Cristo Jesus. Vem, quem sabe, ao culto uma vez por mês ou em dias de festa. Vem, quem sabe, à presença de Jesus quando existem situações as quais se acham necessitados para ouvir alguma coisa que satisfaçam a sua alma. Leem a Bíblia apenas quando precisam de uma palavra de conforto, caixinha de promessa. Hoje preciso que Deus fale comigo, então abro a Bíblia, achando que Deus vai satisfazer a minha vontade. Precisamos nos colocar na presença de Deus em obediência. O pão da pressa é pão urgente, é pão que nos ensina que hoje é tempo de ouvirmos a voz do Senhor Jesus. Assim como a própria palavra de Deus nos afirma: não endureçais, pois, os vossos corações. Queridos, ao vermos a palavra, nós entendemos que Deus ou Jesus, ele não é um posto
de emergência espiritual. Os PAs da vida estão aí cheios de pessoas que buscam com urgência um tratamento para os problemas de saúde urgentes. Mas eles não salvam. De nada adianta se nós não entendermos que assim como o nosso corpo precisa muitas vezes ser tratado de forma constante e séria, a nossa alma, na presença de Jesus, precisa ser vivida de forma constante e responsável. Jesus não é posto de emergência espiritual, mas ele é alimento diário para a nossa alma. Jesus nos convida a vivermos de maneira constante na sua presença, para desenvolvermos uma vida de comunhão íntima com Ele, alimentando-nos dele todos os dias, por meio da palavra, por meio da oração e por meio da sua presença. Ele sim nos dá sustento, Ele sim nos fortalece, Ele sim renova a nossa alma, Ele sim é o pão da vida. E nós não precisamos temer quando estamos atravessando o deserto, porque a palavra afirma que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Mesmo nos dias difíceis, Ele é o Deus que nos alimenta, Ele é o Deus que nos renova, Ele é o Deus que mantém as nossas vidas firmes diante do seu propósito. Portanto, a Páscoa está aí. De que maneira você tem celebrado a Páscoa do Senhor Jesus? A instrução bíblica é: celebre a Páscoa com consciência espiritual. Celebre a Páscoa não apenas como um símbolo, mas celebre a Páscoa entendendo que o pão aponta para Cristo em nós. É Cristo em nós. Jesus, conforme diz o texto, não é apenas mestre, não é rei como aguardavam os judeus, ou profeta como entendiam os samaritanos, mas Jesus é o pão da vida. Ele satisfaz a alma, alimenta a fé e sustenta o nosso espírito. E a palavra de Deus, na própria menção que Jesus faz: aquele que vem a mim jamais terá fome. Qual é a fome do teu coração? Ou qual é a fome que você continua sentindo diante da vida que lhe está imposta? Saiba que Jesus é o verdadeiro alimento, que dá vida ao ser humano, que dá vida a todo aquele que se achega à sua presença. Que Deus nos abençoe nessa noite, que o Senhor possa ser verdadeiro alimento espiritual para as nossas almas. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar. Convido o Ministério de Louvor a vir à frente. Estamos partindo para o encerramento do nosso culto. E vamos colocar as nossas vidas diante do Pai. Algumas pessoas me perguntaram: o que a gente faz com um pedaço de pão? Pode comer. É alimento. Pode sentir e experimentar o pão que o povo comeu no deserto. Não precisa ter receio, porque quem fez o pão foi o presbítero Cleiton. E ele é um excelente padeiro. Paulo, Andréia, pode vir aqui à frente buscar? Vocês têm?
Ok, graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando a vida do Paulo e da Andréia. Vamos orar por eles. Mais algum pedido de oração? Não? Vamos nos colocar em pé? Senhor Deus, a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Estamos neste lugar, nessa noite, para celebrar o Teu nome, para declarar que só Tu és santo. Só Tu és Senhor, que domina sobre tudo e domina sobre todos. Estamos neste lugar, ó Pai, rendidos na Tua presença, porque reconhecemos que Tu és o verdadeiro pão que desceu do céu para trazer o alimento às nossas almas. Sacia, Senhor, a nossa fome. Sacia, Senhor, o vazio que existe muitas vezes em nossos corações. Que possamos nos achegar à Tua presença com a certeza e a sensibilidade, ó Deus, de que Tu és Senhor e que Tu és aquele capaz de renovar as nossas forças, restaurar a nossa vida, dar paz ao nosso coração e fazer com que nós compreendamos que somente Tu podes produzir em nós verdadeira felicidade. Que não venhamos, ó Deus, a buscar satisfação nos prazeres ou nas coisas deste mundo, mas que o anseio e o desejo do nosso coração seja buscar a Tua presença. Que assim como o salmista ansiou por estar diante de Ti, que nós também, Senhor, tenhamos o anseio de buscar a Tua face, de buscar a comunhão contigo, de viver na Tua presença e termos a Tua palavra sendo revelada aos nossos corações. Que entendamos, ó Deus, que os prazeres, o sucesso ou as coisas que este mundo nos oferecem, elas são perecíveis, mas a comida que vem do céu nos dá a vida eterna. Pai, nós louvamos o Teu nome pela pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, que irrompeu os céus para nos trazer uma vida nova e uma vida abundante. Que essa verdade possa adentrar aos nossos corações e que nós tenhamos a compreensão clara, Senhor, que sem Jesus nós não podemos viver. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, ó Deus. Abençoa, Senhor, nós Te pedimos mais uma vez aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, aqueles que passam por dificuldades. Que a Tua mão de poder seja sobre cada família que pertence a esta comunidade e ao Teu povo. Ó Deus, também oramos agora agradecidos pela vida do Paulo, pela vida da Andréia, pelos 27 anos, ó Deus, de união, o qual eles estão fazendo no dia de hoje. Continue abençoando o lar deles, a família deles, os filhos deles, ó Deus, que a Tua bênção repouse sobre a sua casa e que em todo o tempo o lar deles seja um lugar de adoração e exaltação ao Teu santo nome. Agora, quando estaremos indo para as nossas casas, que a Tua boa mão, ó Pai, possa nos acompanhar, que Tu possas dirigir os nossos passos, que Tu possas, Senhor, nos dar sabedoria nas decisões que porventura tenhamos que tomar no decorrer da semana, e que em todas as coisas, ó Deus, o Teu nome através das nossas vidas seja exaltado e glorificado. Abençoa o Teu povo com a Tua paz, com a alegria do Teu Santo Espírito e com o amor de Cristo Jesus, que a nós se entregou naquela cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados e nos trazer tão grande salvação. Muito obrigado, Jesus, por tudo. É o que nós Te pedimos no nome precioso de Cristo. Amém. Igreja do Senhor Jesus, recebei a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre esta igreja e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra,
hoje e para todos sempre. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Definindo o horário do culto de Páscoa. Então, os irmãos fiquem atentos ao aviso do grupo da igreja. Talvez o culto seja da parte da manhã. Então, os irmãos fiquem atentos no horário do culto de Páscoa do próximo domingo.